Olá, meu nome é Marco Jerônimo e neste vídeo vou lhes falar sobre o curso de manutenção de smartphones e tablets que nós ministramos aqui no nosso centro de treinamento e que nós ministramos também em outras cidades. Nesse treinamento, nós mostramos aos participantes o funcionamento básico dos smartphones, o diagrama em blocos, né? O funcionamento de cada parte periférica do smartphone e também nós discutimos os principais defeitos, causas e procedimentos técnicos que têm que ser executados para poder reparar esses smartphones, né? No treinamento nós temos a parte de eletrônica básica aplicada à manutenção de smartphones, onde você vai aprender a reconhecer fisicamente, né, todos os componentes da placa eletrônica do smartphone. E você vai aprender também a verificar se uma dessas peças estão com defeito, né, através de instrumentos que nós também damos no treinamento, né? E você vai aprender a utilizar esses instrumentos e equipamentos para poder fazer o diagnóstico e a manutenção de smartphones. Nós vemos nesse treinamento a parte de desmontagem, né? Troca de peças como tela de LCD, touch, vibracal, microfone, alto-falante e outras peças que tem internamente ao smartphone. Nós vamos mostrar também a parte de instalação de sistemas operacionais, onde você vai aprender a fazer a instalação, né, a formatação e a instalação do seu celular e dos clientes que você vier a atender, né, bem como a parte de desbloqueios que normalmente você precisa aprender a fazer para poder reparar muitos aparelhos que tem aí. Nós vamos ver também a parte de desoxidação de placas eletrônicas, onde você vai ter que desmontar o aparelho, tirar a placa e colocar no equipamento que a gente vai mostrar daqui a pouco para vocês, né? Todos os equipamentos que a gente vai mostrar, você vai aprender durante esse treinamento a manusear, né? E você vai ter que adquirir depois para poder fazer a manutenção do equipamento. Um outro problema que a gente vai ver que acontece muito nos smartphones é a parte de conector de carga, botões liga-desliga, fone de ouvido. Então, no treinamento, nós também vamos praticar, né, os participantes vão praticar a substituição dessas peças da placa eletrônica, porque são peças que dão muito defeito, né, e vai chegar na sua oficina para reparo muitos equipamentos com esse tipo de problema, com problema ali de não carregar, né? Vamos ver a parte de bateria, né? Bateria também apresenta vários defeitos, então a gente vai aprender a reativar, né, e a recuperar baterias que não estejam funcionando, né, desde que seja um problema que seja recuperado, né? Então é isso. Então essa é o conteúdo, né, do nosso curso de manutenção de smartphones que você vai aprender, né, durante esse treinamento. Vamos agora mostrar os equipamentos que vão ser manuseados pelos participantes desses treinamentos. Bom, esse aqui é o multímetro, é o primeiro aparelho, né, o primeiro equipamento que nós mostramos no treinamento na parte eletrônica, porque é um instrumento que pode parecer complexo, mas é bem simples de ser utilizado, né? Nós temos aqui diversas escalas que são utilizadas. Nós temos aqui a escala de tensão elétrica contínua, a escala de tensão elétrica alternada da rede elétrica. Temos aqui a medida nesse modelo aqui nós temos a medida de capacitância. Nessa outra parte aqui nós temos a medida de continuidade e aqui de resistência elétrica. Então, basicamente, as escalas que mais utilizamos é tensão elétrica contínua e continuidade. São as duas escalas que a gente mais utiliza no aparelho, tá? Então, esse é um instrumento que nós vamos ver e todo participante do treinamento precisa aprender a utilizá-lo. Outro equipamento que nós exploramos muito no treinamento é a estação de soldagem, né? A estação de soldagem
o ferro é utilizado para poder fazer a substituição de componentes na placa eletrônica. Então, para trocar um conector de carga, para trocar um botão liga-desliga, né, ou outro componente, tem que ser utilizado o ferro de solda. E esse ferro de solda, ele funciona através dessa estação, né? A grande vantagem da estação em relação ao ferro de solda comum é que aqui nós temos a temperatura controlada, né? E o ferro de solda, esse ferro de solda, ele tem proteção contra ESD, né? Ao contrário dos ferros comuns que você deve ter ou que você deve conhecer, que são ligados direto na rede elétrica, a estação de soldagem, a grande vantagem dela é ela ter um isolamento contra ESD, que é a eletricidade estática. Então, ao encostar a ponta do ferro na placa eletrônica, utilizando esse aparelho aqui, não existe, digamos assim, risco de queima por causa de eletricidade estática. Já utilizando um ferro comum, você pode queimar a placa eletrônica, porque esse tipo de ferro que tem no mercado, ele não tem proteção contra a eletricidade estática, né? E a outra vantagem é que você pode regular a temperatura que você quer, né? De acordo com o componente que você vai tirar, pode ser que precise de mais ou menos temperatura na ponta do ferro, tá? Então esse é outro instrumento que nós praticamos durante o treinamento de manutenção de smartphones. Outra ferramenta é a estação de ar quente, né? A estação de ar quente é uma ferramenta que é utilizada para poder jogar um jato de ar quente na placa eletrônica, né? E amolecer a solda que prende os componentes na placa. Então, quando for fazer substituição de componentes eletrônicos na placa, como botões liga-desliga, conector de carga, utiliza-se a estação de ar quente para poder jatear um jato de ar quente e amolecer a solda, e com a ajuda de uma pinça nós conseguimos retirar o componente estragado e colocar um componente bom, né? Aqui a pressão do ar e aqui a temperatura, né? E aqui é o botão liga-desliga dessa ferramenta. Então essa ferramenta ela é utilizada para trocar componentes e em alguns casos também é utilizada para amolecer a cola que prende o display em diversos modelos de smartphones, né? Aqui é o botão liga-desliga, nós desligamos, só que ele não desliga imediatamente. Ele primeiro resfria a resistência de aquecimento e automaticamente o aparelho desliga. Outra ferramenta que eu gostaria de apresentar, né, e que nós vamos praticar durante o treinamento, é o uso da fonte de bancada. A fonte de bancada é uma ferramenta essencial para o técnico de manutenção de smartphones, porque através dela nós poderemos alimentar diretamente o smartphone sem a sua bateria, né? Muitos defeitos que ocorrem em smartphones é problema de bateria. Então, com a fonte de bancada, nós conseguimos fazer essa alimentação através do ajuste de tensão e através também do ajuste de corrente. Nós conseguimos colocar a tensão necessária para o smartphone funcionar e conseguimos ajustar também a corrente de acordo com o modelo do aparelho, né? Então, dá para alimentar. E uma outra utilização da fonte de bancada é para poder dar carga em baterias, né? É comum, às vezes, a bateria do smartphone arriar, ou seja, descarregar a um valor muito baixo. E o carregador do celular pode não reconhecer mais essa bateria. Então, essa bateria ela tem que ser retirada e tem que se aplicar um processo de recarga ou reativação da bateria, né? Então, essa é uma ferramenta que nós vamos utilizar durante o treinamento e é muito útil para o técnico de manutenção. Outro equipamento que nós praticamos durante o treinamento é o uso da máquina de separação de tela, né? Essa máquina ela tem a função de aquecer, né,
Vamos dizer que a gente precise trocar o display ou o touch desse aparelho, né? Então nós colocamos aqui para poder aquecer. Então aqui nós temos um ajuste de temperatura. Então vai aquecer a tela até uma determinada temperatura, tá? E vai amolecer a cola que prende a tela no smartphone. E com a ajuda de espátulas plásticas, nós conseguimos fazer a separação. Então essa daqui é a máquina de separar telas, utilizada para poder abrir diversos modelos de smartphone, inclusive os mais novos que não têm acesso direto à bateria. Para que possa se fazer a substituição da bateria dos modelos mais novos, existe a necessidade de se utilizar essa máquina de separar tela para poder abrir e ter acesso à bateria interna. Bom, temos aqui o outro equipamento, é a cuba ultrassônica. A cuba ultrassônica ela é utilizada para poder fazer a desoxidação de placas eletrônicas, né? Então é muito comum o celular cair na água, cair no mar, cair na piscina. Então, quando o aparelho cai na água, a primeira coisa que tem que ser feita é ser retirada a bateria, né? E após isso o aparelho tem que ser desmontado e passar por um processo, né, que a gente chama de banho químico, né, que é um processo de desoxidação, ou seja, a placa é colocada aqui dentro junto com o líquido, né, e esse líquido vai fazer a desoxidação, ou seja, vai tirar todos os resíduos daquela água, daquele líquido que entrou, né? Então, só após isso o telefone ele vai ter que ser secado, né, e ser remontado de novo. Tá? Muita gente às vezes não faz esse procedimento e até funciona o aparelho, né? Tem gente que bota no arroz, tem gente que bota para secar, joga no secador de cabelo, mas aquela água que entrou lá dentro, ela vai prejudicar daqui a um mês, daqui a 1 a 2 semanas, aquele resíduo de água que ficou lá dentro pode danificar permanentemente a placa eletrônica. Então, o que nós aconselhamos aos nossos clientes que têm esse problema de queda em água, né, é que traga o aparelho imediatamente para assistência técnica para ser desmontado e passar por um processo de desoxidação utilizando a cuba ultrassônica, né? Ok? Bom, pessoal, vimos aí o conteúdo programático, né, com os tópicos de todos os assuntos que nós vamos discutir durante o nosso treinamento. Apresentei para vocês os equipamentos que vão ser utilizados durante o curso, né? E se você tiver outras dúvidas, entre em contato através das nossas redes sociais, do nosso telefone de WhatsApp e outros links de vídeos que estão aqui abaixo, ok? Aguardo vocês. Um abraço.